Irmão, semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Me ajude. O Espírito Santo, né? Jesus, quando ele esteve na terra, ele fez a parte dele. Ele veio para pagar o preço da nossa salvação. E ele morreu aonde? Na cruz do Calvário, né? O maior sacrifício da história humana, Jesus, ele fez por mim e por você. Eu pergunto, se você fosse a única pessoa para Jesus morrer na cruz, ele morreria? Viria? Sim. E quando Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, ele fez a parte dele. Ele falou, agora tem que ir na casa do meu pai, preparar lugar para vocês. É isso mesmo? Eu vou para a casa do meu pai, ser o seu advogado, ser o seu intercessor. Eu vou lá diante do meu pai te ajudar. Aí os discípulos falaram, mas Senhor, nós vamos ficar sozinhos? Jesus falou, de maneira nenhuma, eu não abandono aquilo que é meu. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele estará convosco, ele vai ser seu consolador a cada dia. Ele vai fazer você lembrar tudo aquilo que você viu e ouviu. Ele vai ser aquela voz que você ouve por trás do seu ouvido que diz, olha, este é o caminho, ande nele. E quando Jesus ele foi aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Jesus, quando estava na terra, ele era presente. Se ele estava em Araras, não podia estar em Leme ou Rio Claro ou Conchal. Mas o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Ele pode estar comigo, com a Áurea, com o irmão Zé, a Dolores, a Ivone, cada um de nós. Você já tentou fazer o que é errado? Você ouve aquela voz assim lá na tua mente, não faça isso. Não é? Infelizmente, irmãos, as pessoas confundem. Diz que o Espírito Santo é aquele negócio de a pessoa começar a... Não é isso. O Espírito Santo é um poder divino para nos preparar a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo faz com que você entenda esse livro e obedeça. O Espírito Santo, quando você está desanimado a ponto de jogar tudo para cima, ele fala, filho, eu te dou força, eu te dou coragem, mais um pouquinho. Quantas vezes, irmãos, eu já pensei em fazer besteira na minha vida? Quantas vezes eu estava pronto para fazer algo muito grande e errado? Mas o Espírito Santo chegou em mim, Cláudio, olha para cima, Jesus te ama. Quantas vezes também eu estava no buraco, no meu passado. Irmãos, Jesus disse, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então não vamos falar que todos nós temos aquela santidade a vida toda, não. Quantas vezes eu estava no fundo do poço e falei, meu Deus, eu estou longe do Senhor. E eu vi aquela voz falar, Cláudio, Jesus te ama. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata, seja negro, olha, eu vou transformar, eu vou te perdoar. Quantas vezes o Espírito Santo jogou eu para fora dessa porta e falou, Cláudio, olha para cima, olha para o céu. Lá em cima existe alguém que morreu, deu a vida por você. E quando ele morreu, ele disse, Pai, perdoa o Cláudio, perdoa cada um de vocês. Quantas coisas o Espírito Santo fez na minha vida e faz na tua vida também. Não é? Sim, irmãos. E a Bíblia diz que tem um pecado que não será perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo. Não recuse a voz do Espírito Santo na sua vida, irmãos. Não recuse. Está entendendo? Não recuse. Ele é o agente divino que age na nossa vida para nossa salvação. O Espírito Santo não se limita nessa enrolação de língua, não.
Os discípulos do passado tiveram o poder de falar língua estrangeira, línguas de nações. A Bíblia diz que eles tiveram uma reunião em Jerusalém, que ali tinha árabes, turcos, elamitas, mesopotâmios, romanos, está entendendo? Cretenses, Líbia, 17 nações estavam ali. E Deus deu o dom de língua para ele falar para as pessoas de outra nacionalidade. É a mesma coisa que tivesse aqui na igreja, irmãos. Pessoa do Japão, do Egito, pessoa da França, o espanhol, e eu tivesse que ir para pregar para eles. Está entendendo? Se eu falar o português, eles iam entender? Não. Então, através da presença do Espírito Santo, eles falaram na língua deles. E eles entenderam na língua deles. Está lá em Atos 2, 4 em diante. Está entendendo? O único relato de línguas estranhas são línguas estrangeiras que a Bíblia diz. Língua de nações, é isso? Língua de nações. E assim, irmãos, o Espírito Santo, ele tem agido de uma forma, esplendorosa na vida de cada um de nós, transformando a nossa vida para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. E foi Ele que trouxe você nesta noite, né? Às vezes quando passa um pensamento, eu não vou, o Espírito Santo fala, você vai, Jesus te ama, você vai. Não vou conseguir, você consegue. E por outro lado, junto com o Espírito Santo, existe o espírito do mal. É aquele espírito, irmãos, que estudamos mais ou menos na terceira aula, né? Aquele que tenta nos afastar de quem? De Deus. É isso mesmo? Toda decisão que temos que tomar na vida, sempre pende para dois lados. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós pendemos para o lado do mal. Seria muito bom, irmãos, se todas as decisões da nossa vida, geralmente nas decisões a gente consulta a quem? A que eu acho. Deixa eu ver o que eu devo fazer. Não é assim que a gente faz? Olha, eu penso que isso é melhor para mim, então eu vou fazer isso. Está certo ou está errado? Errado. Seria importante, irmãos, antes das nossas decisões, né, irmão Vanderlei? A gente chegar para Deus e falar, Deus, eu gostaria de fazer isso, mas eu queria a tua opinião. O que o Senhor quer que eu faça? Nós estamos aqui nessa vida para agradar a quem? Ao pastor? Ao irmão Cláudio? A você? A quem? A Deus. Sim. Irmãos, comentou, olha aí a voz de Deus. Eu agora, irmãos, graças a Deus, Deus libertou do mal que há tempos atrás dava uma dor de cabeça, que, olha, eu tenho que tomar soro no hospital, é remédio injetável. E às vezes dava durante o dia de culto. Não tinha o salão aqui ainda. Eu falava, não, eu vou na igreja. Depois da igreja eu vou no médico. Quantas vezes, irmãos, chegava lá, começava a cantar e aquilo saía. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, a oração do Pai Nosso diz, seja feito a vontade de quem? A vontade do Pai. Jesus, quando ele estava para morrer, quando ele estava para dar vida, ele foi lá no Getsemane, ali ajoelhado naquela pedra ali, suando gotas de sangue. Ele diz, Pai, tem outro meio de salvar o Cláudio, a humanidade, Pai, sem que eu tenha que beber esse cálice? Deus falou, filho, não existe outro meio. Ele disse assim, Pai, não seja como eu quero. Eu queria que tivesse um jeito, mas como tu queres. Que obediência, irmãos. A palavra de Deus não se discute, né? Agora eu pergunto, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus deu tudo do universo para mim e para você também. E o que nós temos para dar para Ele? Ou será que Deus não quer nada? Deus quer sim, irmãos. Não é? As pessoas por aí dizem que Deus quer a sua carteira.
seu dinheiro. Existe por aí que, olha, você tem que vender seu carro, sua casa, e Deus está querendo dinheiro. O que você vai entregar para Deus? Bota a primeira frase aí, Elton, para a gente. Tudo entregarei, né? O que vamos entregar para Jesus, irmãos? Ela muda aqui, Elton? Sim? Não, então vou voltar. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti te seguirei. Eu estava lá atrás olhando enquanto estava cantando, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Às vezes a gente canta, fala um verso e a gente não analisa se realmente a gente demonstra na nossa vida em prática, né? Tudo a Cristo a ti te entrego, corpo e alma, eis-me aqui, tudo. O corpo, minha vida, tudo eu entrego a ti. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Olha, por amor a Jesus, eu vou renunciar ao mundo, às coisas do mundo, e quero dedicar o quê? A minha vida, o meu corpo. Qual o maior bem sagrado que Deus concede a mim e você? É o teu corpo e a tua vida. É isso mesmo? Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego. Que prazer, ó meu Senhor. Muitas pessoas pensam que ser um cristão é ser burro. Ah, mas o mundo ali a turma aproveita. Nós estávamos, como sexta-feira, numa chácara não, num fazenda hotel, né? E ali tinha umas pessoas que estavam ali, e desde sexta-feira comendo e bebendo, e ali caixas e mais caixas de cerveja, e ali estava tudo tchucadão. E às vezes eles olham para a gente e falam, vocês não sabem viver, né? Vida é essa, você passar final de semana, às noites, nas baladas e curtir o mundo. Irmãos, mas o cristão, ele deixa tudo isso por amor a Jesus. Paz perfeita, paz completa, glória ao meu Senhor, glória ao Senhor, tudo entregarei. Pode tirar, Elton. E já bota o nosso tema dessa noite. Irmãos, o maior bem que Deus pede para cada um de nós é: filho meu, dá-me o teu coração. Quando fala o coração, irmãos, ele fala na totalidade. Ele não quer que você dê o coração para ele e o resto do corpo dá para outro. Não é? O estudo de hoje, eles tratam que uma nova vida. A velha vida, irmãos, é a vida que nós vivemos lá atrás, que a gente fazia coisa errada. Quando eu conheço Jesus, a minha vida ela é transformada. Está entendendo? Quem faz coisa errada, isso ficou no passado. Deus, ele muda a vida das pessoas. Não tem como as pessoas falar, olha, eu aceitei Jesus na minha vida, né? Eu sou um cidadão do céu, mas tudo que eu fazia lá atrás eu continuo fazendo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal. Vós sois o sal da terra. Agora, irmãos, quando você entrega a vida para Jesus, quem que passa a mandar na tua vida? Quem? Você sabia que Jesus é um ser que se intromete em tudo da tua vida? Ele se intromete. E se você não fazer do jeito dele, ele fala de jeito nenhum, não tem como. Ou você faz a minha vontade ou nada. Meia vontade para ele não tem. Quase toda a vontade não tem, é toda a vontade. E nesta noite, irmãos, você vai ver, por isso que é difícil uma pessoa aceitar Jesus e viver segundo a ordem de Deus. Está entendendo? As pessoas querem ter Jesus, mas não querem que nada pegue no pé. Querem fazer o que fazia sempre a sua vida. A inclinação da natureza para o mal é para um determinado caminho.
Quando aceitamos Jesus, nós temos que dar o quê? Meia volta. Voltar atrás. É isso mesmo? Primeiro verso da nossa Bíblia. Palavra, né? Como é a vida daqueles que aceitou Jesus? 1 Coríntios 5,17. Está meio pequeno, não sei se dá para ver aí atrás. Dá? 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo agora é novo. Ah, você aceitou Jesus, conheceu a palavra, você sabe aquilo que ele pede. Então aquelas coisas velhas já foi. Então agora nós vamos mudar tudo. Jesus fala: eu vou mexer na tua vida, eu vou mexer na tua vontade, nos teus desejos, naquilo que os seus olhos almejam. Eu vou mudar tudo. Deus quer mudar o nosso comportamento, irmãos. Por isso que as religiões que você vê na televisão, rádio, eles não dão um estudo desse aqui. Sabe por quê? Isso aqui é indigesto para as pessoas. As pessoas querem aceitar Jesus, mas viver segundo o seu princípio, o seu querer. Está entendendo? Por isso que Jesus diz, né? O caminho da salvação é o caminho largo, né? Estreito. Eu falo assim para ver se as pessoas estão de antena ligado. A Bíblia diz que no caminho estreito muitas pessoas entram, né? Poucas pessoas entram. Mas Jesus diz: olha, o caminho largo é o caminho que conduz à salvação, não à perdição. E muitas pessoas entram. Irmãos, nós temos que comprometer com o nosso Deus. E Deus fala: se você está do meu lado, entregar sua vida a mim, olha, a tua vida velha, o passado teu, acabou. Eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou reformar a tua vida. Né? Às vezes você chegamos para Deus que nem um carrinho velho, né? Tudo podre, desbotado, né? Pneu careca, motor queimando óleo. E quando dá aquela reforma, sai novo dali, não é? O ser humano, muitos chegam a Deus assim, irmãos. Cheio de pecado, defeito, coisas erradas. E quando aproxima de Deus, Deus fala: vou dar um trato agora na sua vida. E vou deixar você novo em folha. Por que Deus ele pede essa mudança na nossa vida, irmãos? No reino dos céus, falar do reino dos céus, o reino dos céus começa quando na vida? Quando Jesus voltar? Não, começa hoje. Eu vou para um lugar, irmãos, no reino do céu morar, e você também vai. Só que muitas coisas que nós fazemos aqui, Deus não aprova. E se eu continuar fazendo, eu vou sentir bem lá em cima? Não. Então muitas coisas eu tenho que mudar aqui. Nós temos que entrar no plano de quem? De Deus. E aqui vem a próxima pergunta: através do que podemos honrar e desonrar a Deus? Espera um pouquinho. Através do que eu posso ser uma bênção ou uma maldição? Honrar ou desonrar a Deus? Você gostaria de desonrar a Deus? Não. Mas aí é que entra quando a introdução do início. Como eu sei ou como honrar a Deus ou não? É através da palavra de Deus. Que às vezes eu estou fazendo algo que a Bíblia diz para mim não fazer, mas não conheço, eu continuo desagradando quem? A Deus. Através do que podemos honrar e desonrar a Deus? 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, é isso? Quer bebais, é isso? Ou façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Deus está interessado naquilo que você come, naquilo que você bebe e nas outras coisas mais. Sabe o que são essas outras coisas mais? São os nossos maus hábitos. Sabia? São coisas que praticamos na nossa vida que Deus não gosta. E Deus, irmãos, nesta noite você vai ver que Ele é um intruso. Ele quer se intrometer na nossa vida.
Ele está preocupado com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo, e aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Tudo isso Deus está preocupado. Vamos começar, irmãos. Portanto, quer comais. Você aqui, sendo filho de Deus, comeria rato? Sabe que lá na China eles comem rato, cachorro, eles comem aquelas larvas de coisa, sapo, rã, rato. Você acha que Deus aprovaria as pessoas? Você daria isso aí para o seu filho no prato comer? Não. Deus, quando fez o mundo, Ele separou o que era limpo e o que era imundo. Existem certos animais que Deus falou, olha, isso você não coma, isso é imundo. Vamos ver então, dentro da Bíblia. Caiu fora o sinal, Wellington. Que tipo de comida pode levar-nos à condenação? Espera um pouquinho. Deus está preocupado com o que está na tua geladeira, na sua cozinha, no seu fogão? Ele está preocupado? Está. Que tipo de comida nos leva à condenação? Isaías 66, 16 e 17. Lá diz, depois você vai estar com o papel com todas essas passagens aí, olha. Isso está na Bíblia, irmãos. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em... Diz que no julgamento de Deus que já foi, né? Não, está no futuro. O Senhor vai entrar em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão o quê? Multiplicado, uma soma de multiplicação. E aqui diz no verso 17, os que se santificam e purificam. As pessoas hoje em dia querem Deus, querem se santificar e querem purificar. Mas ali diz que existe uma deusa no meio de todas essas decisões, de tudo aquilo que você busca. Aqui ele diz, né? Os que se santificam e purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e abominação e rato, juntamente serão... Diz o Cláudio aqui. Quem que está falando? Na televisão você vê muito aquelas histórias de piadinha, né? Pegadinha. Diz quem? Deus tem palavra. Uma vez um camarada disse, olha irmãos, Deus abençoou tudo, agora pode comer de tudo. Se poder, Deus não tem palavra. Você pode estar perguntando, mas por que o porco? Existe um verme chamado triquinose. Muitas pessoas por aí estão ganhando tumor no cérebro, na cabeça, na medula. E aparentemente o diagnóstico, né, o atestado de óbito vem lá, tumor. Né, um câncer, qualquer coisa. Mas isso é as ovas, né, da triquinose. E somente o porco desenvolve. É uma carne contaminada, segundo, irmãos, a medicina. Se você comer essa carne após uma cirurgia, ou quando você está aí numa recuperação de uma enfermidade, ela não presta. Deus, Ele fez o porco, irmãos. É interessante que Ele fez aqui, né? Você come carne de porco, abominação, e o rato. Deus fez o rato, sabe, para a finalidade? Ser um lixeiro de produtos orgânicos. E o porco foi colocado no mundo, sabe por quê? Instalações sanitárias que no passado não havia. Então tudo que você vê hoje que vai para o esgoto, eu quando vou lá para o Tiradentes tenho dó daquela turma lá, irmãos. Você já passou lá? É um cheiro de esgoto violento. Toda a sujeira da cidade vai tudo para lá. Na época, o porco ele se incumbia de limpar e comer tudo aquilo. É um faxineiro da terra, é o urubu que rasteja. Está entendendo? Deus fez com esse propósito. Tem um pai de uma irmã nossa lá de José Almeto. Um dia à tarde ele foi cuidar do porco dele lá no Piauí, ele mora lá. E à tarde não chegou em casa e a esposa pensou, olha, ele deve ter pousado na casa de algum parente na cidade, né? E o dia seguinte não apareceu. Mandou alguém dar o recado e olha, não chegou lá. E lembrou, olha, ele foi levar comida para o porco.
E quando chegou lá, tinha dado um infarto no homem lá e os porcos estavam comendo ele. Tudo. E ele é o lixeiro. Agora, quem que fez esse corpo? Foi Deus. Quando você compra um carro, não vem com um manual de instrução? Tudo que você pode fazer para dar longa vida para aquele automóvel, eletrodoméstico. Deus deu através da Bíblia aquilo que eu como. Ele falou, filho, não coma isso. Se você comer, no dia do juízo, o Senhor entrará em juízo e serão consumidos. Eu vou consumir aqueles que não ouvem a minha voz. Exato. Não é? Deus preparou a minoria. Exato. Existe também um certo de animais, peixes, de couro, que é no mar. Eles são lixeiro do mar, da água. Eles comem tudo quanto é dejeto que cai nos rios. São peixes de couro. E os peixes de escama, isso está lá em Levíticos 11. Eles não comem. Um boi, uma vaca que a gente come, comemos bastante carne esses dias lá. Mas isso aí, Deus fala que não tem problema. Tem. Também tem muitos pássaros, Urubu, certas aves aí que não, Mas estamos colocando aqui algum mais popular que nós temos no prato, Vamos lá, próxima pergunta. Quem desobedece a Deus e come o porco, o que Deus diz? Eu vou falar, escuta aqui, Deus, quem manda na minha boca sou eu compro o porco com meu dinheiro e eu vou comer e acabou. Olha o que Deus fala para essas pessoas, irmãos, não é o Cláudio falando. Olha aqui, está aqui em Isaías 65, 2-4. Deus desabafando, irmão, para uma pessoa que gosta de porco, hein? Estendi a minha mão, o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom. Olha só, irmãos, Deus falando isso para um povo. Que mais? Após os seus pensamentos, em outras palavras, segue, faz aquilo que você quer, Povo que de contínuo me irrita diante da minha presença. Quem está falando isso? Deus me irrita diante da minha face. E aqui ele coloca os pecados. Sacrificas em jardins. Pessoas têm o costume de fazer o altar nos jardins e sacrificar para ídolos, Outro pecado. Queima incenso sobre altares de tijolos a outros deuses. Os pagãos faziam muito isso. Mais um pecado. Habita entre as sepulturas. Pessoas que fazem trabalhinho lá na sepultura. Lá no passado fazia, e hoje também tem gente que faz. Olha como Deus especifica, Que mais? Passa a noite em lugares misteriosos ou secretos, nas baladas dessa vida, Tem gente que sai de casa no claro e chega de madrugada. Só faz coisa errada. São um dos pecados. E junto com esse pecado diz, come carne do porco e tem caldo de coisas abomináveis em seus vasos. Então, para Deus, irmãos, quem vai fazer trabalho lá no cemitério, quem vai lá buscar aí ocultismo, e quem come carne de porco, tem alguma diferença? Segundo a Bíblia, tem ou não? Não é palavra minha, Então, quer comais, Comais. Deus está preocupado com a tua comida. Oh Deus, mas até aquilo que eu como, o Senhor quer se meter? Deus fala, quero, porque eu fiz você. Você é propriedade minha. Eu sou teu criador. A Viviane ali com o Miguelzinho, Você dá o melhor para ele. Tudo que é saudável. Você não vai jogar lixo para ele, vai? E se um dia você vê ele comendo coisa suja da rua aí, você vai falar para ele, filho, não faça isso. Deus também, irmãos, ele abre nossos olhos, Lembra daquele verso, quer comais, quer... Oh, mas ele está intrometido com a minha vida, até aquilo que eu bebo. Um Deus exigente aí, olha, sinceramente, deixa eu procurar uma religião que não pega no meu pé. Lembra do caminho estreito, o caminho largo?
Vou pegar uma religião que não pega no meu pé. Isso que uma mulher um dia falou para mim: Cláudio, eu fui na tua igreja, mas eu saí. Mas é um monte de coisa que tem que fazer. Eu fui para uma outra igreja que lá, olha, só aceito Jesus, eu louvo, eu canto, e ali eu vivo a minha vida. Aí eu disse para ela: escuta aqui, minha irmã, você leu na Bíblia. Se for verdade tudo aquilo que você leu, se for verdade, como é que vai ficar a sua vida? Ela baixou a cabeça, irmãos. Deus não ia escrever isso aí na Bíblia para apenas ser algum argumento a mais, né? Quer comais, quer bebais. O vício da bebida pode tirar a nossa salvação? Vamos lá. 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de quem? Roubarão o reino de Deus, não é? Irmãos, por que Deus ele proíbe a gente de dar bebida? Esse camarada aqui, por certo, ele deve ter tomado um trago muito bom. Você já viu na televisão essas desgraças que acontecem? Por trás existe o quê? O álcool, a bebida. E parece brincadeira, irmãos, que uma latinha de cerveja, por mais inocente que seja, você pode levar uma multa. Pode ou não pode, segundo a lei? Eles fizeram um teste lá, eles, irmãos, eles falam que altera o quê? O raciocínio. Eu fico imaginando, irmãos, Deus fez o homem à imagem dele, certo? Por trás de brigas de família, de marido e mulher, existe o quê? A bebida. Por trás de briga entre amigos, por trás de acidente, por trás da desgraça, existe quem? Existe a bebida. Sabe que a igreja mais frequentada que você vê hoje, sabe qual igreja que é? O bar. Pode estar sol, frio, chuva. Irmãos, os membros dessa igreja, olha, eles não perdem por nada. Ele sai do serviço cansado, a mulher esperando, às vezes com a janta, com a roupinha lavada, ele vai direto para a igreja dele. Fica até tarde da noite. Aí o dono do bar diz: olha, meu amigo, vou fechar, você não quer ir embora não? Tem que dormir. Ele chega todo bêbado, vomitando, batendo na mulher, nos filhos. Irmãos, por que Deus condena? Esse corpo é dele. Temos uma mente sadia para raciocinar, tomar decisões. Uma pessoa que tem a mente, irmãos, entorpecida, tanto para bebida, drogas, vícios. Há uns anos atrás, quem mora aqui lembra do Mauro Dias, né? Muito amigão meu, freguês. Um deles chegou para mim com uma barriga desse tamanho. Eu falei: ô Cláudio, eu estou preocupado. Fui no médico e ele falou que eu estou com uma cirrose. Ah, para de beber. Ah, rapaz, não paro não. Não consigo ficar sem isso. E quem conheceu ele, né, Zé? Ele tem uma padaria. Comei muito perua dele. E ele morreu. Irmãos, quantas pessoas através da bebida têm morrido e tirado a vida de outras pessoas? Deus está preocupado naquilo que você bebe. Provérbios 23, 29 a 35. Qual a reação da bebida que a bebida pode causar nas pessoas? Lá em Provérbio diz: para quem são os ais, para quem os pesare, para quem as peleja, para quem as queixa, para quem as feridas sem causas, né? Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho e andam buscando bebida misturada. Aquele tempo não tinha a diversidade que tem hoje de bebida misturada, né? E ali diz: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidade. Será com que se deita no meio do mar o que anda, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, mas não doeu, bateram, mas não senti.
Quando despertarei, aí beberei outra vez. Ele diz que quem bebe é como que está no meio do mar, né? Já viu o mastro do navio quando balança no mar? Para lá, 2 para cá. Irmãos, Deus, Ele preocupa com a nossa vida. Como cristão, nós temos que mudar o nosso hábito. Isso é em tudo aquilo que faz o quê? Destrói o nosso corpo. E Deus quer se meter também, quer comais, quer bebais no que você bebe. Tem mais coisa aí? Mas espera um pouquinho. Não acredito. Que Deus quer mexer até que meus olhos veem, né? Como o sexo pode ser pecado contra Deus? Irmãos, é um assunto muito grande, muito polêmico. É um assunto hoje em dia que metade dos casamentos hoje estão arruinando, sabe por quê? Sabe por quê? Não estão controlando a sua sexualidade. É aquela história, caiu na rede de peixe. As pessoas não querem compromisso. Tem o seu parceiro e anda pulando. Mas Deus quer mexer até nisso. Até naquele sentimento que Ele deu para mim. O mandamento diz, não adulterarás. Quantas famílias são destruídas, irmãos? Quantos lares, quantos filhos abandonados por causa de um sentimento, né? Aquele sentimento que faz a pessoa esquecer da realidade. A pessoa troca de parceiro como troca de roupa. E Deus, Ele deu esse mandamento, irmãos, para proteger a família. Está entendendo? Paulo diz, né? Melhor casar-se do que abrasar-se. Então, irmãos, Deus está preocupado com a nossa sexualidade. E infelizmente, irmãos, hoje Satanás, ele sabe que esse é um pecado, irmãos, gostoso. Esse é um pecado que enche os olhos. Certo ou errado? Você liga a televisão, nas novelas, ensina como você roubar, matar, adulterar, mostra como trair. Mulher que tem 2, 3 homens amantes, homens que têm várias amantes, e aquilo parece tudo normal. Eu trabalho com comércio aqui, irmãos, às vezes as pessoas se abrem. Irmãos, dá dó. Dá dó. Aquilo que é sagrado, e Deus quer se meter com a sua vida também, a tua vida sexual. Mas até nisso, sim, Ele pôs até no mandamento. Por isso eu falo, irmãos, o dia que você ligar a televisão, algum programa que tem aquelas mulheres quase que pelada, dançando ali, sambando, irmãos, pensa 2 vezes. Aquilo ali é uma tentação que o diabo está usando para botar o quê? Na mente. É isso? Às vezes a pessoa tem algo bom dentro de casa e por causa disso aí agora estão jogando fora a família, os filhos, por causa de uma vida, por causa de uma sexualidade. Está entendendo, irmãos? Esses dias atrás eu vi uma reportagem que uma das separações hoje em dia, o adultério virtual. Sabia disso aí? Adultério virtual. As pessoas conhecem um parceiro na internet e hoje em dia tem câmera, tem tudo. Às vezes o marido está dormindo ou a mulher está dormindo, o camarada está ali. Irmãos, tudo isso o inimigo tem feito para destruir o quê? O corpo, a felicidade e a alegria. Deus está se metendo até na nossa sexualidade. Mais uma vez. Não acredito. Ele está querendo mexer na aparência, no meu exterior, aquilo que eu visto, aquilo que eu... Será que ele está querendo se meter também até nisso? Vamos ver o que diz a Bíblia. Qual a aparência, vestuário e adorno que Deus pede para cada um de nós? Deus está preocupado com o teu guarda-roupa. Deus está preocupado com a sua aparência exterior. Ô louco, Cláudio. Mas o que isso aí tem de ver? Tem sim, irmãos. Lá em 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz: do mesmo modo que as mulheres se ataviem de traje decente com pudor. Você sabe o que é isso, né?
com modéstia, não com tranças, né? Com ouro, pérola, vestidos preciosos, que chame a atenção. Mas convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Irmãos, uma pessoa que é cristão, certo? Uma pessoa que ama Jesus. Agora vocês vão ver, entrar o calor aí, vocês vão ver o absurdo. Quando começa o calor, o que acontece com a roupa das pessoas? Parece que encolhe. Será que tem como uma pessoa ser um representante de Deus, andar para a rua de qualquer jeito? Há tempos atrás, eu estava em Pernambuco, comentei com vocês já, né? Uma mocinha com uma vestidinha aqui em cima. Ela falou para mim, seu Cláudio, os crentes dizem que isso aqui, essa roupa aqui é pecado. O que você acha? Eu falei para ela, filha, você pode até usar na sua inocência, mas você não esqueça que todo homem que olhar para o teu corpo vai te desejar. Vai ter o desejo de levar você para a cama. E a Bíblia diz, se você olhar para uma mulher e tiver desejo, intenção, maquinar alguma coisa contra ela, você já adulterou. Falei para ela, já pensou você ser um objeto na mão de Satanás para afundar pessoas? Quando eu, tanto homem como a mulher, né, teve aqueles homens saradão, bonito, musculoso assim, né, com a barriguinha que nem eu, né? Bota aquele shortinho apertado, sai tudo na rua ali, e as mulheres tudo, olha, né? E os homens também. Irmãos, como cristão, nós devemos representar quem? A Cristo. Né? Aqui diz o nosso adorno, e também na questão, irmãos, do ornamento. Né? Eu não sei se vocês veem, mas para as mulheres aqui não vejam aqueles ornamentos tudo. Por quê? Nós estamos aqui para mostrar Deus para o mundo. Não está para mostrar eu. Aquela pessoa que chega no espelho, olha para o espelho e diz, será que eu vou abafar quando chegar na rua? Será que as pessoas vão me ver? Eu estou bela, eu estou belo. Irmãos, cuidado. Temos que sair na rua e alguém falar, olha ali vai um cristão. Temos que ser o representante de Deus. Mas Deus se intromete, né, irmão Luiz? Olha, até na minha roupa. Sim, irmãos. Deus se preocupa tanto com o interior como com o exterior. Quer comais, bebais ou outras coisas mais. Olha aí entre os hábitos, né? Mas uma coisa que Deus está querendo intrometer na sua vida. Como deve ser a palavras, atos e pensamentos do cristão? Ah, eu não acredito. Ele vai se meter na minha palavra, Deus? Nos meus atos, Deus vai se meter nos meus atos, seus atos? O meu pensamento ele vai querer controlar também? Ó, irmão, vocês não acham que Deus é exigente demais? Ele vai querer controlar até aquilo que eu penso e você pensa? Eu estou vendo por esse estudo aqui, Deus um tanto exigente. Vamos ler em Tiago, em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, primeiro diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe a vossa mente. Olha só, tem como cristão ficar pensando um monte de besteira, imaginar situação. Deus está atento, Zé, com o que passa na tua cabeça. Aí você pode falar, mas espera um pouquinho, eu posso controlar o que passa na cabeça? Eu posso controlar o que passa na minha cabeça? Não. O que permanece. Você não pode falar, olha, na minha cabeça não vai passar nenhum pássaro. Você pode falar isso? Não, vai passar. Mas se ele vir fazer ninho aqui, sentar e botar um ovinho, você pode impedir? O pensamento mau, irmãos, temos que bloquear, cortar. Quando vem um pensamento mau na minha cabeça, eu já bloqueio e começo a pensar em Deus. Começo a cantar um hino. O pensamento vai embora.
Que Deus exigente, é? E aqui diz também, irmãos, em Tiago 3,10, a mesma boca procede bênção e a mesma boca maldição. A tua boca, Deus está preocupado com a tua boca também. Ô irmão João, aí é difícil, né, irmão? Deus está preocupado com a minha boca, aquilo que eu falo. Irmãos, às vezes a pessoa na hora do nervoso fala um monte de bobrinha. Marido para mulher, mulher para marido, pais para filho, filho para os pais. Às vezes aqui na igreja eu estou adorando a Deus, louvando a Deus. Quando eu dou as costas, estou lá em casa, eu estou falando, eu estou matando o meu irmão com a boca. Mas o camarada é exigente, hein? É exigente, Aida? Puxa vida, hein? Agora eu pergunto, irmãos, Deus sabe o que você está pensando agora? Sabe ou não sabe? Sabe. Se a tua mente é a mente de Cristo, e se você está pensando alguma coisa errada, ele vai ficar feliz ou vai ficar triste? Triste. Irmão, ser cristão vai algo mais do que as pessoas pregam aí. As pessoas dizem aí, olha, aceita Jesus e você vai ser salvo. Tudo bem. Ele vai me salvar. Mas o que eu tenho que fazer? O que você come, o que você bebe, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você veste, eu quero controlar na sua vida. Olha, Deus, sinto muito, mas olha, alguma coisa eu posso até permitir que o Senhor controle, mas tudo não. Toda noite antes de você dormir, faça uma análise, irmão, segundo o estudo dessa noite. Deus, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o Senhor está satisfeito? Imagina Jesus, ele leva alguém do jeito que está aqui para o reino dele. E de repente, alguma coisa que ele não gostou lá, ele vai mandar o colega lá no céu, lá para tudo quanto é lugar. Vai querer brigar. Irmãos, temos que mudar. Está vendo, irmão João? É o caminho estreito, apertado. A aparência, o pensamento, os atos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, Deus está preocupado. Por isso que é difícil ser cristão, viu, Zé? É, irmãos, é mais fácil você ir para uma igreja que não precisa, se entrega o coração para Jesus, o resto você continua do jeito que está, é mais fácil. Só que não garanto para você que vai levar, será segundo a vontade de quem? De Deus. Aqui vem a pergunta, irmãos, a quem devemos entregar o nosso corpo? Espera um pouquinho. Quem manda na minha vida? As pessoas dizem eu. Já vi alguém falar, olha, quem manda no meu nariz sou eu, viu, Luiz? Quem manda no meu nariz é eu. A quem devemos entregar o nosso... Opa, voltou atrás. A quem devemos entregar o nosso corpo? Irmãos, você já viu essa cena, né? Você tem que tomar uma decisão. Se você não entregar o teu corpo para Deus, automaticamente vai ser de quem? Do inimigo. A quem você deve entregar o teu corpo? Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, nós estamos falando de razão. Não estamos falando aqui de emoção. Não adianta eu fazer uma pregação aqui e as pessoas chorar e fazer um drama. O culto racional. E aqui diz, olha, e não sedes conformados com este mundo. O mundo oferece esse lixo. Mas sede transformado, olha, transformado pela renovação do vosso entendimento. Existe Bíblia que diz que a vossa mente, o entendimento, transforma o entendimento, a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, transformação da mente, renovação, a razão. Deus não está pedindo a tua carteira, mas Ele está pedindo o teu corpo, como sacrifício vivo.
A turma diz por aí, o sacrifício que Deus pede é o quê? É você fazer um pacto, botar muito dinheiro lá na fogueira, não sei do quê. Deus fala, eu quero o teu corpo, né? Próxima pergunta. O que Deus quer fazer do seu corpo? Olha, irmãos, você está notando que cada pergunta daí é um comprometimento maior nosso para com Deus? O que Deus quer fazer de você? 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz: será que você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você não está sabendo que o teu corpo é a morada do Espírito Santo? E que você, como é que diz ali? Que habita em vós, proveniente de Deus, né? E que você não é de você mesmo. Em outras palavras, vós não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo, vosso espírito, a quais pertence a Deus. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Como o Espírito Santo vai habitar? Lembra do pecado sem perdão de semana passada? Olha a ligação dos dois. Você fala, o Espírito Santo está aqui. Você come o que não presta, bebe, usa um monte de coisa que não presta, veste de maneira que chama atenção, induz as pessoas ao pecado, né? Você pensa mal, você ouve as coisas que não presta, você fala mal, e depois diz, o Espírito Santo tem condição de ficar num coração desse? Não fica, irmãos. Então, quando Deus ele diz, olha, né? O primeiro verso, lembra? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque a nova criatura é mudado tanto de dentro como do lado de fora. Vocês foram comprados. Comprado de quem? Com o sangue de Jesus. Você estava ali no mundo fazendo um monte de coisa errada. Você era propriedade do outro. Eu comprei você com meu sangue, agora trouxe você perto de mim. E aquilo que eu fazia? Não, aquilo que você fazia fica lá. Agora nós vamos mudar a sua vida. Se você permitir. E finalmente aqui a última, né? Se eu não mudar a minha vida, se nós não mudar a nossa vida, o que Deus vai fazer de mim e de você? Entendeu, irmãos? Coríntios 3,17 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é... Irmãos, é santo. Se você destruir isso aqui, que não é teu, é de Deus, se você fazer coisa errada, eu vou te destruir quando? No dia do acerto de conta. O teu corpo ele é santo, eu comprei ele. Irmãos, eu não sei como vai ficar a sua cabeça daqui para frente. Vocês que estão estudando. É um comprometimento tremendo. Deus ele se mete em todas as áreas. Ele quer nós por completo. Agora eu falo para mim, para vocês, irmãos, é difícil fazer a vontade de Deus? Olha, se você olhar pela letra é. Mas se você tiver amor com Deus, a gente faz loucura, né, Zé? Faz loucura. E o pastor Bulhon, ele diz que ele não gostava de mamão. Ele tinha uma repugnância por mamão, né? Casou com a esposa dele, na manhã seguinte, que estavam os dois juntos, ela ajeitou a mesa, todo sorridente, e botou lá na mesa o quê? Mamão. E para chegar para ela, falou, olha, eu não gosto de mamão. Puxa vida, dia seguinte do casamento. Aí, por amor à esposa, ele foi lá e comeu. Segundo dia, mamão. Mas porque ele amava, ele acabou comendo. Passados os dias, ele falou, olha, agora eu gosto do mamão. O que tem de ver isso aí com a nossa vida, irmãos? Somos acostumados de fazer aquilo que é errado. O pastor Bulhon, ele por amor à esposa. Agora eu pergunto, por amor a Jesus, não vale a pena, irmão Zé, a gente mudar a nossa vida? Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo que eu visto.
Não vale a pena? Quando a gente ama alguém, isso a gente faz loucura. Está entendendo, irmão? Quando Jesus fala, porque a porta é estreita, é compromisso. Está entendendo? O camarada, quando vai casar, ele sabe que a vida dele não vai ser como antes do solteiro, nem a mulher. Vai ser mudado. Quando aceito Jesus também, irmãos, a minha vida muda, né? E diz: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. A gente vê, irmãos, aqui na cena aqui de cima, né? Hoje em dia as pessoas estão se destruindo através de vícios, drogas. Irmãos, aquilo que é a propriedade de Deus, o meu corpo não é meu, é de Deus. Um dia eu vou ter que entregar ele para Deus. Como é que eu vou entregar ele? Nessa noite você vai para a tua casa, você vai orar. Acabou, né? Você vai orar. Eu não sei se você tem algum hábito na sua vida, alguma coisa que Deus não gosta. Irmãos, eu não sei, eu não conheço a sua vida. Talvez você lá dentro tenha um pecado secreto, alguma coisa que só você sabe. Irmãos, se você confessar o seu pecado e deixar, a Bíblia diz que Deus perdoa. Deus perdoa. Ele vai mudar você para uma nova criatura. A Bíblia diz: não conformeis com esse mundo. Que Deus nos ajude, irmãos, que esse corpo, que é a morada de quem? Do Espírito Santo. Realmente ele venha morar. Que se eu botar o Espírito Santo fazer alguma coisa errada, ele vai cair fora. Não pode unir o que? O santo e o profano. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós nessa noite.